Ah, pastor, não sei. Será que você é grato realmente o suficiente? Será que você agradece em todos os momentos, todas as pessoas? Será que, se a gente fosse colocar aí talvez de 0 a 10, se fosse dar uma nota para você mesmo, qual seria a nota que você colocaria para você, dizendo se você, na tua visão, é ou não uma pessoa agradecida? Que tem esse costume de agradecer as pessoas à tua volta, as coisas que as pessoas fazem por você, se lembra, ou se você já está só no modo automático e vai vivendo a vida à medida que está correndo com um monte de coisa e simplesmente pensa assim, as pessoas vão entender. Será que você agradece os seus pais por tudo que eles já fizeram e ainda fazem? Será que você agradece o integrador que vai entregar alguma coisa para você quando você pede lá uma comida, uma coisa diferente? Será que você agradece um médico? Será que você agradece um professor? Será que você agradece tantos outros profissionais, pessoas que estão conosco? Será que você agradece quando você chega na igreja e tem alguém medindo a tua temperatura e está lá se expondo e se colocando até em risco para poder fazer com que a gente possa ter os cultos aqui, e tantos voluntários que estão envolvidos aqui no meio do nosso culto, o pessoal que está na parte da oração, o pessoal de Libras, da comunicação, do som, da luz? Será que quando você passa por essas pessoas e vê os caras correndo por tudo que é lado para tentar resolver alguma coisa e fazer o culto ser ainda melhor, você agradece? Será que você que está vendo online, você agradece também pela transmissão que você pode estar assistindo? Sabe, às vezes a gente entra no modo automático que as coisas parecem tão naturais. Queria fazer um teste com você para a gente tentar entender se você é alguém realmente agradecido ou talvez um pouco esquecido. Queria pedir para você fechar os teus olhos onde você está nesse momento. Pode confiar em mim, fica tranquilo, eu não vou sair do palco. Você que está em casa também, fecha o olho rapidinho aí. Queria que você imaginasse uma cena que eu vou descrevendo, e você vai começar a imaginar nesse tempo a tua casa. Comece a imaginar a tua casa. Pensa lá na tua casa. Agora pensa aí na cozinha da tua casa, aquela louça que está esperando para quando você terminar o culto for embora para casa. Se você está rindo é porque está feia a coisa mesmo lá, já faz mais de 4 dias que aquela louça está lá. Volta, continua a imaginar, agora comece a imaginar que não tem mais louça. Tem um milagre lá também já. Veja aquela cozinha arrumada, como faz anos que não fica tão arrumada, né? Comece a imaginar agora, não sei se é um armário, uma gaveta, onde que você guarda os potes na tua casa? Esses refratário, assadeira, pote, coisa assim. Comece a imaginar esse lugar. Agora comece a imaginar quantos potes Tupperware, pote de sorvete, tem lá na tua casa, que foi alguém que te deu comida algum dia e você não devolveu até hoje. Mas já passou tanto tempo que você está com vergonha de devolver. Mas aquele pote não é teu. Aquele refratário bonito que veio com tampa até, não é seu. E você se diz agradecido. Você até agradeceu na hora, mas não foi tão agradecido o suficiente para cumprir a etiqueta que era para devolver aquela travessa, aquele pote cheio, com mais alguma coisa. Ou se você é mais cara de pau, devolve vazio pelo menos, mas não fica com o pote. Pode abrir o olho de volta. Não é verdade, gente? Nós somos assim. Nós dizemos que somos agradecidos, nós agradecemos em diversas circunstâncias, mas em várias outras circunstâncias nós não somos assim tão agradecidos. E cada um de nós vai ter uma desculpa diferente. Agora, além dos potes, quantos livros tem na tua casa que você emprestou de alguém que você não devolveu? Antigamente, uma das coisas que não podia emprestar era DVD e CD, que se emprestasse nunca mais voltava. Quantas roupas... Sabe o que é um negócio complicado? Quantas canetas você tem em casa que você não ganhou e não comprou, e alguém te emprestou, mas você colocou na bolsa, no bolso, no carro, e está lá até hoje. Mas aquela caneta não é sua. E se a caneta for da igreja, gente, não, brincadeira. Mas nessa noite eu quero olhar com vocês para a palavra de Deus, com esse tema da gratidão, e a gente poder entender um pouquinho que na verdade... Muitas vezes nós vivemos esse paradoxo da gratidão, onde nós sabemos o que a Bíblia diz, sabemos o que deveríamos fazer, mas infelizmente não fazemos. E esse é um paradoxo porque quando as pessoas olham para alguém que é da igreja, elas têm uma expectativa muito grande de que essa pessoa seja diferente. Não só por ter o Espírito Santo na sua vida e ter atitudes diferentes, mas também por ser alguém que é agradecido, mesmo sem ninguém nunca te cobrar isso e ninguém nunca te falar alguma coisa assim.
Queria que você acompanhasse comigo alguns textos que vão falar sobre gratidão, e depois nós vamos entrar na passagem que vamos estudar hoje aqui também. Acompanha comigo só aqui no telão, não precisa abrir. Depois você pode, se quiser só anotar a referência para você poder guardar, não tem problema. Salmos 26, versículo 7. Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Salmo 116, 17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Salmo 50, versículo 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Quando a gente sai um pouquinho do Antigo Testamento, são muitos outros textos que vão falar sobre gratidão na palavra de Deus. Nós chegamos agora no Novo Testamento. É muito interessante, eu estava preparando essa mensagem, fazendo um estudo ao mesmo tempo com relação às cartas que Paulo vai enviar, e na introdução, normalmente na introdução e também no encerramento, Paulo sempre tinha um incentivo com relação à gratidão, para que as igrejas pudessem entender aquilo que ele estava falando e que eles pudessem ter esse estilo de vida, não só sendo agradecidos a Deus, mas agradecendo também as pessoas que estavam à sua volta. Colossenses 4, versículo 2: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Filipenses 1, versículo 3: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. 2 Coríntios 8, versículo 16: agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que eu tenho por vocês. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sempre agradecemos a Deus. Colossenses 1:3. Colossenses 3,15: que a paz de Cristo seja juízo nos nossos corações, vistos que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E o último que eu queria ver com vocês aqui, Colossenses 2, versículo 7: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Como que nós, como cristãos, precisamos viver a palavra de Deus e transbordar a nossa gratidão e não ficar simplesmente refém desse paradoxo, onde vai dizer que nós deveríamos ser gratos, como você viu vários textos aqui, e tem muitos outros textos que vão falar sobre a gratidão, mas como nós podemos incorporar isso na nossa vida? Porque muitas vezes nós até somos agradecidos, mas não demonstramos. Nós até somos agradecidos, mas não falamos para as pessoas à nossa volta. Ou nós até somos agradecidos, mas não por tudo e nem por todos. Acompanha comigo, abre tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 17. A gente vai ler e vai estudar a palavra de Deus nessa passagem descrita por Lucas, onde o Senhor Jesus se encontra com 10 leprosos e faz uma cura milagrosa na vida desses homens. Eu queria estudar com você essa passagem hoje aqui, essa noite. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. E então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Deus, fala conosco hoje através da tua palavra. Obrigado por esse texto tão especial que pode nos ensinar tanto sobre a gratidão, e tantos outros textos que a tua palavra nos revela, nos mostra que nós precisamos trabalhar ainda mais a nossa vida, o nosso compromisso com o Senhor, também através da gratidão. Nós abrimos nossos corações hoje para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus, amém.
esse texto nos mostra um pouquinho sobre esse paradoxo da gratidão, onde nem todos são agradecidos, e hoje eu quero aprender junto com você quais são os motivos que nos impedem de sermos agradecidos conforme a palavra de Deus nos ensina. O primeiro motivo que nos impede de sermos cada vez mais gratos ou transbordarmos a nossa gratidão é o nosso ego. Quando aqui no versículo 11 vai dizer: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e entre a Galileia. Quando eu estava lendo esse texto aqui que nos ensina sobre a gratidão, eu achei muito interessante esse versículo inicial aqui da nossa passagem de hoje, onde no mistério de Jesus, diversas vezes Jesus estava na fronteira entre a Judéia e a Samaria. E é muito interessante quando a gente começa a estudar a vida de Jesus, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos eram um povo que havia ficado no tempo do exílio e acabou se misturando com as pessoas ali dos povos ao redor, e por isso os judeus que foram para o exílio e voltaram para a sua região natal, eles não se davam bem porque eles não gostavam dos samaritanos, porque eles tinham se misturado demais com os povos locais, e aí tinha uma inimizade enorme entre os dois povos, e nem reconheciam. Tanto que é muito interessante que Jesus, à medida que ele está, em alguns momentos, se ele está ali na fronteira, ou ele entra na Galileia, a gente vai ver que existem algumas passagens que vão nos mostrar que Jesus tem um contato com os samaritanos. Por quê? Porque mesmo os judeus, que era para quem ele tinha vindo, não queriam aceitar e enxergar aquilo que estava acontecendo e que o Messias estava entre eles, numa grande maioria. Os líderes religiosos da época não queriam, e a perseguição havia começado. E é tão forte isso, porque aqueles que deveriam ser mais agradecidos, ou no caso, os judeus, não eram. E esse é o paradoxo. Mas ao mesmo tempo, é interessante porque Jesus começa a mostrar para que o judeu pudesse deixar o ego de lado, e por isso ele vai encontrar e ter o contato com alguns samaritanos do seu ministério para dizer: se vocês não querem, tem quem queira. Deixa o ego de lado, deixa de achar que vocês são melhores do que eles, porque não existe maior no reino dos céus. E aí Jesus vai fazer, por exemplo, na parábola do bom samaritano, onde ele começa a tentar mostrar que nem um líder religioso, nem o saduceu, nem o levita, nem o sacerdote, nenhum daqueles personagens teve a capacidade de parar para ajudar um conterrâneo, era judeu. E quem foi ajudar era um samaritano, para dizer: aquilo que vocês deveriam fazer, ou serem mais agradecidos, vocês não fazem, mas tem gente fazendo por vocês. Ou então, quando Jesus fala com a samaritana no poço e ela demonstra a sua gratidão, chamando toda a cidade para ouvir Jesus falar sobre a água da vida. Ou inclusive essa passagem que nós estamos estudando hoje aqui, onde Jesus cura 10 pessoas na divisa, na fronteira, e desses 10, apenas um era estrangeiro, apenas um era um samaritano, e é somente esse samaritano que volta para agradecer, e todos aqueles que haviam uma expectativa ainda maior que voltassem para agradecer, não haviam voltado. O que Jesus queria mostrar com essas histórias, essa parábola, na verdade, quando a gente começa a ver nesse texto e estudar os versículos anteriores, do versículo 7 ao versículo 10, Jesus vai fazer uma ilustração falando sobre um servo que cuida das ovelhas. Esse mesmo servo ara a terra, era uma pessoa só, nessa história que Jesus começa a contar, antes de entrar nessa cura com os 10 leprosos. Ele ara a terra, ele cuida da casa, e quando chega no final do dia, o Senhor vai dizer: mas o Senhor desse servo não vai dizer para ele: senta na mesa e come comigo. O que ele vai dizer? Chegou aqui, então agora faz a janta, arruma a mesa, depois que eu comer, você vai poder comer. E é tão forte, na verdade, essa história, e ele vai finalizar essa história com uma pergunta: será que depois de tudo isso, o Senhor desse servo ainda iria agradecer ao seu próprio servo por tudo aquilo que ele estava fazendo? E quando você começa a tentar entender na palavra, na verdade essa história que Jesus começa a contar, um servo único, arando a terra, cuidando dos animais, cuidando da casa, do alimento e tudo mais, era algo inconcebível para a época, porque eles tinham vários servos, cada um para uma função determinada. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é que isso era impossível.
Por quê? Jesus não estava dizendo isso simplesmente preparando agora para o milagre dos 10 leprosos. Jesus estava trazendo esse texto para falar com os seus discípulos, que volta e meia estavam brigando entre si para saber quem seria o maior. Volta e meia brigavam entre si para saber quem poderia sentar à direita ou à esquerda quando se encontrasse com o Senhor no reino dos céus. E Jesus aqui está falando sobre ego. E está na hora dos meus discípulos, não só aqueles 12 daquela época, mas todos aqueles que vieram após o ministério daqueles 12. Cada um de nós aqui também entendemos que não é porque nós já realizamos grandes coisas para o Senhor que nós podemos começar a nos achar que somos maiores, melhores, mais espirituais. E se a gente começa a achar isso só revela ao nosso coração que na verdade a gente é criança e imaturo espiritualmente. Tanto que no versículo 10 dessa história que Jesus vai contar, ele vai dizer assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis e apenas cumprimos com o nosso dever. Servir a Jesus é um privilégio, não é um status, não é algo que te faz melhor do que outra pessoa. E se está te fazendo melhor, você já está errado na tua direção. Jesus vai relembrar que a obra dele não deixa espaço para o ego. Pois quando o ego é maior, a obra não é mais de Jesus, a obra é tua. O que você está fazendo não em nome de Jesus, mas em nome de você mesmo. A intenção até pode ser boa, mas não é mais em nome de Jesus que você está fazendo a obra dele. O nosso ego é uma barreira para a gratidão, porque ele faz pensar que nós somos maiores do que os outros, melhores do que os outros, mais importantes do que os outros, que o nosso tempo é melhor ou mais importante do que das outras pessoas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e vejo a parábola dos talentos, por exemplo, sabe o que aqueles homens tinham em comum? Cada um recebeu uma quantidade específica de talentos, de recursos, para que quando o Senhor voltasse, eles pudessem devolver ou mostrar o que haviam feito com aquilo que haviam recebido. Mas o que existe de comum entre eles é o tempo. E tempo para cada um de nós ele é igualzinho. E por isso que é tão importante a gente olhar para a palavra de Deus e ver se o meu tempo está dando a impressão de que ele é mais importante ou que ele vale realmente mais do que o irmão que está sentado do meu lado. Alguma coisa está errada no meu coração e o ego está começando a forçar um pouco mais atitudes que não deveriam estar acontecendo na minha vida, principalmente como um cristão. Onde que o teu ego tem te impedido de agradecer? É em casa? E em casa é um dos lugares mais difíceis. Quem sabe na tua vida é no trabalho, porque você agradecer um estagiário, agradecer alguém que está abaixo de mim, eu não. Vou agradecer quem está para cima, pode surgir uma oportunidade. Quem sabe até na igreja. Você não gosta quando alguém se lembra de você e te agradece por alguma coisa? Não é gostoso? Por que você não agradece a outras pessoas? Por que para nós é tão mais fácil agradecer quando a gente tem um interesse, alguém que está acima de nós, do que qualquer pessoa por qualquer coisa que ela pode fazer pelas nossas vidas? O que os textos que a gente leu disseram? Transbordando em gratidão, e além disso, sejam gratos em toda circunstância e a todas as pessoas à nossa volta. Por que não está na hora, talvez, a gente começar a olhar para a palavra de Deus e estabelecer na nossa vida uma cultura de gratidão? E a cultura de gratidão, na verdade, ela anda muito próxima da cultura da honra. Porque quando alguém, independente do que ela está fazendo, independente se, ao meu ver ou ver da sociedade, aquela pessoa é superior ou inferior, porque para o Senhor não existe nada disso, eu preciso ser grato. E eu preciso agradecer a todas as pessoas. Por que talvez é tão difícil para nós, e agora eu falo nós como brasileiros, a gente colocar a mão no bolso mesmo, e talvez não só agradecer a um garçom que talvez estivesse servindo num restaurante, você poder dar uma gorjeta até um pouquinho maior. Nós temos dificuldade com essas coisas. Estou falando pessoalmente e como Brasil de um jeito geral, gente. A gente não lida muito bem com isso. Por que quando você não chega num lugar e você vai ser servido por alguém, você não pergunta o nome daquela pessoa, para honrar aquela pessoa e chamar aquela pessoa pelo nome? Porque no final das contas a gente está tão no automático que não está cumprindo mais que a obrigação, então está tudo certo.
mas falta para nós gratidão. E através da gratidão no nosso coração, quando o nosso ego é deixado de lado, a gente começa a ser cada vez mais e mais agradecido, o reino de Deus vai se estabelecendo e as pessoas começam a ser impactadas através da nossa vida, demonstrando o amor do Senhor também através da gratidão. Mas são tantas as vezes que a gente deixa de demonstrar a Jesus porque o nosso ego é tão maior. Afinal de contas, nós somos tão mais importantes. Afinal de contas, eu não tenho tempo a perder. Não sei se já teve essa experiência de você, talvez mais novo até, estudar para uma prova, estudar bastante para aquela prova, mas não conseguir tirar 10. E chegar em casa e alguém da tua casa, teu pai, tua mãe, algum parente, simplesmente dizer para você assim: você tirou 8. Que tá bom, gente, 8, pô, né? Se esforçou e tudo mais. E aí chega lá alguém e fala assim: ó, você não fez mais do que a obrigação. Toda vez que você não agradece a alguém, é como se fosse o teu pai ou a tua mãe falando para você: você não fez mais do que a obrigação de tirar 8, 9 ou até 10. Em alguns casos, alguns aí de vocês talvez vivam esse tipo de coisa ou já viveram esse tipo de coisa em casa. Guarda esse sentimento. Esse é o sentimento de uma outra pessoa que está próxima a você, quando você simplesmente passa por ela e não agradece. Ah, ele deve ser mais importante. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E a falta de gratidão é tão forte que impede com que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Quando que o teu ego tem te impedido de ser grato? Quando que o teu ego tem te impedido de parar um pouquinho mais a tua rotina, a correria do teu dia a dia, para, por segundos talvez, até agradecer as pessoas à tua volta? A Bíblia nos ensina sobre gratidão, que os últimos serão os primeiros. Aquele que serve não procura benefício próprio. Está na hora de começar a sondar o teu coração para ver se existe algum ego, alguma coisa que está te tentando fazer ser superior às pessoas à tua volta, que estão te impedindo até de poder demonstrar Jesus às pessoas próximas a você. E por isso que a gratidão é um tema tão importante na palavra de Deus. Por quê? Sendo gratos, pessoas vão ser cada vez mais impactadas através da tua vida e também da palavra de Senhor Jesus. Segundo motivo que a palavra de Deus nos mostra aqui são os nossos próprios interesses. Versículo 12 e 13 dizem assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Quando esse grupo de 10 pessoas estava sendo um estrangeiro, e ali era indiferente aquele estrangeiro estar entre os 10, porque aqueles estavam afastados da sociedade, já numa quarentena, porque quem era leproso na época, ele era afastado das cidades, eles tinham que habitar em outros lugares distantes do convívio social normal. E esses leprosos estavam já vivendo afastados desse convívio. Vem Jesus e, mantendo a distância social da época, começam a gritar, mesmo a essa distância: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não só reconhecem que aquele era Jesus, que já deviam ter escutado alguma das suas histórias, alguns dos milagres que ele já havia realizado, mas inclusive o chamam de mestre. E essa é uma chave importante no texto, porque vai começar a mostrar que, além de reconhecer Jesus por aquilo que ele havia feito, eles usam o mesmo termo que é usado em Lucas, no capítulo 5, versículo 5, que na verdade vai ser o significado de comandante supremo. Eles reconheciam a Jesus por aquilo que ele havia feito, mas também reconheciam a Jesus como o comandante supremo ou como o Messias, mesmo 9 deles sendo judeus e um sendo um estrangeiro. Aqueles homens reconheciam Jesus como poucos já o haviam reconhecido, mas a questão, ao perceber que apenas 9 deles não haviam retornado para agradecer e apenas um volta para agradecer, a gente começa a perceber que o coração deles não era assim só não tão agradecido, mas também era interesseiro. Porque muitas vezes, assim como eles, nós também buscamos a Jesus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode realizar, pelas bênçãos que Ele pode fornecer, mas não queremos ter um compromisso com Ele de dia a dia andar junto com o Senhor. A nossa relação com Deus, muitas vezes, ela é interesseira.
Nós buscamos um Deus de conveniência, que possa se encaixar nos nossos desejos, nas nossas vontades e trazer respostas simplesmente na hora que nós queremos, da forma que nós queremos e no momento que nós desejamos. Mas Deus não é assim, e a gente não consegue às vezes lidar, porque na verdade nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas à nossa volta a partir dos nossos interesses. E por causa dos nossos interesses, rebaixamos algumas pessoas, e essas pessoas não precisam da nossa gratidão, porque afinal de contas, para você, essa pessoa não é igual a você no mesmo nível, seja ele espiritual, profissional, relacional ou qualquer outro nível que você pode colocar na tua vida, mesmo que inconscientemente. O paradoxo da gratidão mostra que muitas vezes nós que deveríamos ser agradecidos nos relacionamos com Deus e com o próximo simplesmente por causa dos nossos próprios interesses. Nos últimos dias, lá em casa, com a nossa filha, uma criança pequenininha que fez 6 meses agora e está virando ou mudando uma chave aí de rotina, né, que o pessoal chama de ciclo vulcânico. Você que não tem filho, prepara aí, que é uma bênção também. O dentinho começa a nascer, antes de dormir, agora não dorme mais. E gente, eu confesso para vocês que olha, eu tenho orado tanto para aquela criança dormir. Quando ela não está dormindo, tem hora que eu passo mais de 1 hora orando para ela dormir. Mas diversas vezes quando ela dorme rápido, eu me peguei pensando, preparando essa mensagem, que eu não agradecia quando ela dormia rápido. Mas eu orava tanto quando ela não dormia, mas eu me esqueci de agradecer quando acontecia de uma maneira rápida. Por quê? Nós somos assim, gente. Deus entende, Deus sabe que eu sou grato, mas a gente tem dificuldade de demonstrar a nossa gratidão, seja em palavras, seja em atitudes ou de qualquer outra forma também na nossa vida. Já percebeu como a gente faz muito isso na nossa relação com Deus? Quando você precisa de alguma coisa, você não falta um culto, você não pula um devocional, você não falta uma live do pastor Michel às 6 da manhã e está lá direto, mas quando você tem uma resposta, agora acho que dá para voltar ao modus operandi tradicional, normal, de boa, de um jeito mais tranquilo. Por que a gente é assim, gente? No início do ano, eu estava um dia lá no meu apartamento, eu deitei nos fundos lá um pouquinho, e eu estava tendo um tempo com Deus ali, e foi muito interessante porque eu comecei a agradecer a Deus por algumas das coisas que Deus estava fazendo naquela época, já havia feito, e eu comecei simplesmente a trazer umas palavras de gratidão ao Senhor. Eu tenho esse costume, algumas vezes no meu devocional, dá mais ou menos uma vez por mês, assim, em que eu sento e ao invés de pedir, aquele dia eu só agradeço, para começar a trabalhar isso cada vez no meu coração. E uma dica para você no teu tempo de oração: a primeira coisa que nós fazemos quando oramos, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e começar a listar algumas coisas na tua vida, quem sabe isso possa abençoar a tua vida também. Mas eu estava lá agradecendo, eu comecei a agradecer por um monte de coisa, e passei um tempo lá na presença do Senhor, mas daqui a pouco, do nada, eu comecei a falar assim: Deus, muito obrigado por isso, por aquilo, muito obrigado. Senhor, mas eu sou agradecido, Deus, mas esse mês aí está difícil. Mas eu queria só agradecer naquele dia. Mas eu comecei a falar assim: Deus, esse mês está difícil porque, olha, eu estou servindo ao Senhor e esse mês eu estou fechando no vermelho. Eu acho que era fevereiro, um pouco antes da quarentena. Eu estou fechando no vermelho, Deus, e eu não gosto dessas coisas, mexe muito comigo esse negócio. Tivemos uns gastos aí acima do normal, coisas que a gente não esperava, né? Saiu um pouquinho do nosso planejamento em casa, domiciliar. E Deus, sabe, eu comecei a murmurar e reclamar com Deus porque eu estava no vermelho. E aí Deus me visitou e falou assim: Lucas, desde que eu te chamei para o ministério, eu falei para você, quando eu tirei você lá do banco, que nunca ia faltar nada para você. Você precisa ser mais agradecido. E para provar para você que eu estou cuidando de você, olha o teu celular. Gente, na mesma hora eu peguei o celular e tinha uma mensagem de uma pessoa com uma transferência bancária no meu nome, exatamente no valor que precisava para sair do vermelho e ficar positivo o saldo da conta bancária. Mas muitas vezes, no meio à gratidão, a gente começa a olhar muito para o lado, olhar muito para os problemas, deixa de olhar para cima, e a ingratidão volta a tomar conta do nosso coração. O problema é que muitas vezes nós somos seletivos na nossa gratidão.
Algumas vezes eu agradeço, algumas pessoas eu agradeço, aqueles que podem me beneficiar de alguma forma eu agradeço, mas a partir do momento que aquela pessoa não pode mais me ajudar, não pode mais me beneficiar, então eu sou mais indiferente, eu passo reto, eu vou direto e não falo mais nada. E muitas vezes, até sem perceber, o que mais nós buscamos é, na verdade, o nosso interesse e o nosso próprio reconhecimento. Será que na tua caminhada com Deus você não está buscando um reconhecimento muito mais próprio do que fazer o nome do Senhor engrandecido? Será que na tua caminhada, em meio à tua família, em meio às pessoas à tua volta, em meio ao teu trabalho, você não está buscando um reconhecimento muito maior para você do que para o conjunto, do que para as pessoas que estão junto com você, com a equipe que trabalha com você, talvez em algum lugar? Ano passado, durante a semana de avivamento, um dos dias, num dos cultos de uma das igrejas, eu estava ajudando a organizar algumas coisas. Normalmente eu tenho ficado responsável nos últimos anos por organizar um pouquinho da programação dos dias e definir quem são os pastores que fazem os momentos. E aí nós estávamos nessa igreja e nós sentamos na primeira fila daquela igreja junto com um pastor de jovens daquela igreja. Ele falou assim: gente, pode sentar aqui comigo, tá tudo certo, não tem problema. E aí eu ficava ali perto, na verdade, para poder dizer: gente, agora vai tal pessoa, agora vai tal pessoa fazer a oração, agora você faz o tempo da oferta, o apelo e os momentos do culto que as pessoas estavam ali trabalhando. Mas quando o culto começou, aquele pastor de jovens da igreja local se levantou e foi fazer a abertura daquele culto. Só que exatamente naquele momento, e eu não sabia, mas naquela igreja tinha uma regra que naquela fileira de cadeira só podiam sentar os pastores daquela igreja. Mas eu não sabia, e aí chegou uma senhora que trabalhava na recepção daquela igreja e falou: gente, vocês não podem sentar aqui, essa fileira é destinada às pessoas, aos pastores apenas dessa igreja. A gente tentou dar uma conversada, fingiu ali que estava tudo bem. Ela saiu, o pastor voltou, falou: se ele está aqui do lado está tudo bem. Só que daqui a pouco ele foi fazer o momento das ofertas, e no momento que ele foi fazer o momento das ofertas, a mesma senhora voltou e falou: gente, eu já falei para vocês, vocês não podem ficar aqui. E aí a gente tentou conversar, mas não teve jeito. E aí a gente saiu, os pastores estavam ali, saíram e não tinha mais lugar, estava lotada a igreja. Tive que ir para a quarta, quinta, sexta fila, nem lembro mais, e ficar bem no meio. Só que várias vezes eu tinha que sair do meio daquele povo e pedir licença para poder sair, para resolver alguma coisa e voltar com o pessoal que estava na primeira fila. E aí, enquanto os louvores estavam tocando, as pessoas com as mãos para o alto, eu de braço cruzado e bravo com Deus, falei assim: Deus, estou aqui te servindo, trabalhando, tentando buscar unidade aqui em Curitiba, com um monte de pastor, com um monte de gente, e Deus, eu não posso nem sentar na primeira fila, que ia ser mais fácil o meu trabalho. E o meu coração começou a se inflamar um pouquinho mais naquele momento. E enquanto o pessoal lá tudo com a mão para cima, eu murmurando, o povo adorando, eu reclamando com Deus e brigando com Deus, até que o Senhor me visitou e falou assim: Lucas, 10-1. Eu falei assim: Senhor, 10-1 o quê, Deus? O que tem 10-1, Deus? Eu só lembro de 7-1, e para qualquer brasileiro isso é terrível lembrar de uma coisa dessa, Deus. Não sei o que é 10-1. E Deus falou assim: olha na minha palavra aonde tem 10-1. E aí me veio à memória exatamente esse texto de Lucas 17, onde 10 leprosos são curados e só um volta para agradecer. E aí o Senhor me disse assim naquele momento: Lucas, se a minha taxa de reconhecimento é 10-1, quanto você acha que é a tua? Fica quieto e faz a minha obra, porque eu estou reconhecendo o teu ministério, e é isso que importa, e não as pessoas que estão à sua volta. Se a taxa do Senhor é 10-1, quanto você acha que é a sua? E por que nós buscamos tanto reconhecimento por parte das pessoas à nossa volta? Por que quando depois que você dá uma palavra na célula, o que você mais quer para mensurar aquela palavra é as pessoas: nossa, que bênção que foi, as pessoas postando fotos com o teu nome, quando na verdade você devia olhar para cima e buscar: Deus, e aí? Foi suficiente entregar a minha vida e fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer? Por que a gente é assim, gente? Sabe por quê? Falta gratidão. E quando falta gratidão, a gente não consegue enxergar as coisas com clareza. Quando falta gratidão, a gente começa a se comparar, a gente começa a almejar os principais lugares, a gente começa a querer passar por cima das outras pessoas para garantir o nosso lugar, quando o nosso lugar já está garantido no céu, gente. O nosso lugar já está garantido com o Senhor. Você é filho,
Por que fica discutindo e brigando? E todas as vezes que falta gratidão no nosso coração, o problema é que na verdade a gente não consegue enxergar o próximo, a pessoa à nossa volta, com os olhos de Jesus. E quando eu olho com os olhos de Jesus, todas as pessoas que estão à nossa volta são filhos de Deus, ou consequentemente meus irmãos em Cristo Jesus. E quando eu faço isso, não importa o estado social, não importa a raça daquela pessoa, não importa a cor da pele, não importa mais nada, desde que eu comece a entender que aquela pessoa é um filho de Deus e por consequência disso, meu irmão em Cristo Jesus. E se ele ainda não conhece Jesus, é um alvo das minhas orações, das minhas ações. E quando eu começo a mudar isso e através da gratidão demonstrar cada vez mais o amor para com as pessoas que estão à minha volta, o céu é estabelecido na terra e as pessoas começam a perceber que existe algo sim de diferente. Por que aquela pessoa é tão grata? Por que aquela pessoa é tão feliz? Por que aquela pessoa, mesmo quando está passando por um problema, mesmo no meio da quarentena, ela ainda consegue buscar algum motivo de gratidão? Mesmo quando tudo está sendo perdido, mesmo quando a gente não sabe quando a vacina vai chegar, mesmo quando a gente não consegue nem fazer planejamento para o ano que vem, eu consigo agradecer porque eu nunca passei tanto tempo com a minha família como eu tenho passado. Eu consigo agradecer porque eu tenho visto tantas pessoas se convertendo, tantas pessoas buscando ao Senhor, buscando uma esperança, porque hoje não existe dinheiro, não existe estudo ou nada que possa garantir a tua segurança a não ser o Senhor Jesus. Como é que eu faço para ser grato mesmo quando eu não sou reconhecido? Como é que eu faço para ser grato mesmo quando as pessoas às vezes passam por cima de mim? Como é que eu faço para ser grato mesmo quando as coisas não estão indo assim tão bem quanto eu esperava? É mais simples do que você imagina. Você só precisa voltar a olhar para cima, parar de olhar para os lados, de olhar para frente, de olhar para trás, parar de se comparar e voltar a olhar para o Senhor. Porque todas as vezes que você voltar a olhar para o Senhor, Ele vai dizer para você: filho, eu estou contigo. Você continua sendo meu filho. Não mudou porque não te reconheceram. Eu estou reconhecendo aquilo que você está fazendo. Último motivo que eu quero ver com vocês hoje aqui nessa noite, desse paradoxo da gratidão, é a sutil arte de se acostumar. A partir do versículo 14 diz assim: ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus passa a recomendação para que aqueles 10 homens, que eles deveriam ir para a próxima cidade ou para a sinagoga e se encontrar com o sacerdote, e quando se encontrasse com o sacerdote, eles teriam a prova, porque era o sacerdote que fazia isso naquela época, de que eles não eram mais leprosos, e aí poderiam voltar ao convívio normal daquela época, socialmente falando. Mas o texto vai dizer que eles não foram curados de imediato, mas à medida que eles foram caminhando, à medida que eles estavam nessa direção, nesse propósito, rumo a essa cidade, eles foram sendo curados. Eu não sei se foi no começo, na metade, ou mais próximo já da cidade, a Bíblia não é clara com relação a isso, mas durante esse percurso, em algum momento, eles foram curados, mas não quando eles estavam com Jesus. E nesse momento, somente um deles volta para agradecer ao Senhor por aquilo que ele havia feito, e esse era aquele que ninguém esperava, porque era o estrangeiro, era o samaritano. E aqueles outros 9 homens, judeus, que haviam sido curados, estavam cumprindo com aquilo que Jesus havia pedido para eles fazerem, que era: vão até a sinagoga e se mostrem aos sacerdotes para mostrar a cura que vocês tiveram. Eles não estavam fazendo nada de errado, mas eles simplesmente não conseguiram parar durante o caminho, voltar para poder agradecer a Jesus e depois retomar a direção que eles haviam tido. E muitas vezes a ingratidão no nosso coração, ela não é só o ego, ela não é o interesse, mas ela é simplesmente sutil, porque a gente vai se acostumando a viver dessa forma. Deixamos de agradecer às pessoas que estão à nossa volta, e isso acontece todos os dias da nossa vida, e as desculpas são inúmeras, gente. Eu não preciso agradecer se na verdade eu contratei o serviço, eu não preciso agradecer pois aquela pessoa não fez mais do que obrigação, eu não preciso agradecer pois já vejo essa pessoa todo dia,
Ela sabe que eu sou grato, ela sabe que eu gosto dela, então por que eu tenho que falar toda hora que eu sou grato? Eu não preciso agradecer, porque afinal de contas, aquela pessoa tão de boa que ela não vai nem ligar. Eu não preciso agradecer, porque eu estou sem tempo, e aquela pessoa vai entender, afinal de contas, eu sou muito ocupado. Nós fazemos isso, não fazemos? E vamos criando desculpas e mais desculpas para calar a nossa mente e, inclusive, calar o Espírito Santo do Senhor, que nos leva à gratidão, para simplesmente viver dessa forma ingrata e muitas vezes se achando superiores do que as pessoas que estão à nossa volta. Presta atenção, quando você chegou aqui, tinha um monte de gente já trabalhando, já servindo. Você agradeceu as pessoas que estavam nas portas quando você chegou na igreja, que viram o teu agendamento, checaram lá para você? Você agradeceu o pessoal que estava ali medindo a temperatura quando você chegou na igreja? Você agradeceu talvez para alguém que te ajudou em algum momento? Você agradeceu as pessoas que estavam cuidando dos estacionamentos aqui ao redor da igreja? Você agradeceu? Será que você fez isso? E você que está online? Você não vai escapar também não hoje. Você agradece quando você está vendo o culto online, pela transmissão que você está assistindo? Você tem noção de quantas pessoas estão trabalhando para você conseguir ouvir e assistir esse culto, essa mensagem? Comece a colocar no chat a gratidão que você tem por hoje, mesmo em quarentena, poder estar em casa, poder estar ouvindo no rádio, na internet, na TV, nesse tempo também. Porque, gente, é muito natural. Não é maldade, não é intencional, a gente simplesmente está acostumado que seja assim. Agora, se der errado, aí a gente vai reclamar, aí eu vou procurar os meus direitos, aí eu vou colocar no chat que está tendo problema no som, que está muito ruim a transmissão e que alguém não está fazendo as coisas certas. Para brigar a gente é rapidinho, não é verdade? Nossa, mas parece só, pastor, sobe um sangue aqui, um negócio aqui diferente aqui, que na hora eu não me aguento, pastor. Vai orar mais, meu irmão. Está na hora de ser mais temperado pelo Espírito Santo também, para poder se controlar e buscar a gratidão mesmo quando algumas coisas não estão dando tão certo, assim como você esperava. O que é mais importante na tua vida do que a gratidão? É o seu tempo? São os seus compromissos? É a sua importância? A sutil ingratidão vai revelando o nosso coração que já funciona de uma maneira automática e deixou de ver as pessoas como Jesus percebe as pessoas e enxerga as pessoas que estão à nossa volta. E uma das formas de demonstrar esse amor de Jesus para as outras pessoas à nossa volta é a gratidão. Deixa eu te contar, através da gratidão, se você fosse uma pessoa mais agradecida para todo mundo, crente, não crente, independente agora da profissão, do que a pessoa faz, e em todos os lugares você fosse alguém realmente agradecido, que agradece com palavras, com atitudes, com o teu tempo. Você sabia que mais pessoas talvez seriam impactadas através do amor de Jesus pela tua vida? Sabia que se para você alcançar mais pessoas, para você evangelizar, um dos segredos para isso acontecer é a gratidão? Se você fosse mais agradecido no teu prédio e demonstrasse mais essa gratidão pelas pessoas lá da tua vizinhança que moram perto de você, com certeza elas seriam mais impactadas. Não só através da gratidão, mas através das suas palavras, das suas atitudes. E na tua casa? Sabe como é que você faz para mudar a tua casa? Sabe aquela casa, talvez você esteja vivendo isso hoje, vendo essa mensagem, e a tua casa não é um lugar de paz. E hoje você está aqui no culto e você não tem nem vontade de voltar para casa depois, que teve briga antes de vir para o culto hoje até. Mas se você começar a mostrar gratidão na tua casa cada vez mais, mesmo para aqueles que no teu ponto de vista não merecem, as coisas vão começar a mudar naquela casa. Da mesma forma, no teu trabalho, da mesma forma, na tua faculdade, em algum curso que você faz, da mesma forma, no trânsito, onde você pode aprender da vez e voltar a colocar o peixinho do cristianismo no teu carro. Porque tem gente que é tão ruim, que nem coloca o peixinho para não passar vergonha. É ou não é verdade? Pecador miserável. É verdade, gente. A gente é assim. E não coloca o peixinho. Não coloca lá o adesivo da logo da igreja, porque vão saber que ela é da PIB. Meu Deus do céu, imagina. E aí, sabe quando a gente se converte no trânsito? Quando a gente está umas 2 ou 3 quadras da igreja. Porque daí a gente percebe que as coisas estão mais tranquilas. Porque a gente percebe que tem os irmãos e alguém pode reconhecer a gente. Nós somos assim. Mas infelizmente a gente vai simplesmente no modo automático e acaba deixando de agradecer as pessoas. Mas a palavra vai dizer
em tudo dai graças. Estou tão grato a Deus por tantas coisas que Ele fez na minha vida. Eu sou grato a Deus até porque, quando eu era mais novo, chegou a ter uma fase na minha vida, na minha casa, quando eu tinha uns 15 anos de idade, em uma situação muito específica. Meu pai acabou se endividando por algumas razões, minha mãe já havia falecido. Meu pai se endividou tanto que chegou a faltar comida em casa. Mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que tocou alguém, que eu não sei até hoje quem é essa pessoa, para levar uma cesta de comida lá na nossa casa. Mas aquilo transformou tanto a minha vida e me fez uma pessoa tão mais grata, que quando eu percebo ou escuto sobre alguém que está passando por alguma necessidade, e eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, juntando um grupo de pessoas, às vezes sozinho, eu vou no mercado e compro o que tem de melhor no mercado para levar para aquela pessoa. E não só a cesta básica, e não desmerecendo a cesta básica, longe disso. Normalmente eu levo uma cesta básica e tento poder ajudar com um pouco mais também, na verdade. E sabe, à medida que a gente percebe alguma coisa de boa que foi feita para nós, a nossa intenção, a nossa vontade é poder fazer da mesma forma para com outras pessoas. E por isso que a Bíblia vai trazer uma chave com relação à gratidão. À medida que a gente começa a estudar cada vez mais o Senhor Jesus, e à medida que o Senhor Jesus se entrega por cada um de nós e se sacrifica para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus novamente, a gente não consegue fazer mais nada de gratidão a não ser dedicar a nossa vida para Ele. E talvez você não tenha dedicado há bastante tempo. E sabe, hoje, terminando aqui esse culto do 4K, falando sobre gratidão, eu acho que, em primeiro lugar, antes de falar de gratidão, encerrando esse tempo, a gente precisa falar sobre perdão. Eu, você, nós precisamos pedir perdão, porque tantas vezes nós viemos à igreja e passamos reto por algumas pessoas que estavam dedicando a vida delas, colocando a vida em risco, servindo ao Senhor das mais diversas formas. Vejo que nós precisamos de pedir perdão, às vezes para a nossa casa, para os nossos familiares, porque tantas e tantas vezes a gente simplesmente ficou com esse pensamento que as pessoas não fizeram mais do que a obrigação. Nós precisamos reconhecer o nosso erro, se arrepender e pedir perdão, porque a gente simplesmente deixou entrar no modo automático. O ego, os interesses e a sutil arte dessa ingratidão, dessa acomodação, desse processo de automatização da nossa vida, fez mesmo inconscientemente, e não era maldade, eu começar a achar que eu pudesse ser mais importante do que os outros, de que eu não precisava agradecer em todos os momentos, eu só precisava agradecer de vez em quando, em alguns momentos, mas não para todo mundo e nem para todas as pessoas à nossa volta. Mas além de pedir perdão, hoje é dia da gente poder parar um pouquinho para pensar e começar a agradecer também. Agradecer por todos aqueles que estão hoje aqui nessa igreja. Agradecer porque, não sei se você sabe, mas mesmo em pandemia, a fidelidade dos membros e dos irmãos da nossa igreja fizeram com que nos últimos 8 meses, mesmo todos nós como pastores da igreja, com muitos receios, pensando até como que nós íamos fazer para poder manter todas as pessoas que trabalham na nossa igreja continuarem a trabalhar, mas agradecer porque os irmãos dessa igreja têm sido fiéis. E durante todo esse tempo de quarentena, as entradas têm sido até superavitárias nessa igreja, em nome de Jesus. Agradecer porque mesmo em meio à quarentena, a igreja está conseguindo comprar novos terrenos e abrir novos 5 campos da PIB de Curitiba, em bairros no entorno de Curitiba. Agradecer a cada um dos irmãos que estão hoje aqui servindo, o pessoal que estava medindo a temperatura, recebendo a gente nas portas, o pessoal que está aqui nas câmeras hoje, muito obrigado. O pessoal que está nas libras aqui hoje traduzindo, muito obrigado. E às vezes vocês são tão esquecidos. Muito obrigado ao pessoal que está aqui embaixo, 2 andares para baixo desse palco, trabalhando com a transmissão, com o som. O Júnior que está ali em cima, e mais algumas pessoas estão ajudando hoje. Gente, você não tem noção, hoje deu tanto problema no som desse culto, e eles correram tanto para fazer o melhor deles para esse culto, mas a gente não sabe, e a gente não agradece, e vê alguém correndo, tentando resolver as coisas, mas nem sabe o que está acontecendo. Agradecer a cada um dos líderes de célula dessa igreja, da juventude, que mesmo em meio à quarentena não desistiram, e mesmo sendo tão difícil para a gente fazer célula online, e ninguém aguenta mais reunião online, eles estão continuando a fazer, e não estão desistindo, porque o reino de Deus precisa avançar. Agradecer a cada um dos nossos pastores, dos nossos líderes, coordenadores, supervisores, pessoal da iluminação, pessoal que está nos estacionamentos hoje trabalhando. Está na hora de agradecer mais, gente.
Quem está faltando para você agradecer? O que Deus falou com você hoje? Quem que Deus começou a mostrar para você que você tem sido ingrato, que você não está agradecendo? Eu queria dizer para você que enquanto eu preparava essa mensagem, Deus trabalhou tanto no meu coração e eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque várias vezes eu entro no modo automático e as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. Mas isso nunca devia acontecer com um cristão. E se alguma vez eu fiz isso com você, me perdoe. Eu também estou aprendendo. E eu também preciso hoje ser mais grato. Eu estou aqui hoje para dizer para você, nós precisamos ser gratos e demonstrar a Jesus cada vez mais também através da nossa gratidão. E eu quero agradecer a todo mundo que nos ajudou durante o 4K. O Tarek que esteve nos liderando nesse tempo. Muito obrigado, Tarek. Eu sei que foi muito difícil, sei que deu muito trabalho. Obrigado pela tua vida. Obrigado por cada uma das pessoas que está aqui, se envolveu de alguma forma. Você que pode nos ajudar de qualquer jeito, seja a menor forma que você pode ajudar. Obrigado. Muito obrigado.